Você já se perguntou como é que a Guerra Fria conseguiu afetar boa parte do mundo sem os países envolvidos terem entrado em um conflito direto? Nunca na história. Estados Unidos e União Soviética entraram em conflito. Por que será que eles nunca entraram em conflito? E como que eles não entraram em conflito, mas isso afetou boa parte dos países? Fala meus amigos, fala minhas amigas, muito prazer, Felipe Fazolino, professor do Planos de História, que trouxe essa aula de Guerra Fria para te explicar sobre a polarização do mundo e como que os conflitos indiretos desse período marcaram justamente a história dessas tensões inteiras, dessa guerra, que não é guerra mesmo, quente, é uma guerra fria, é uma guerra de tensões e intenções, é uma guerra de ameaças. E esse quadro aqui tu vai tirar print agora, antes de eu começar a aula, para tu não perder nada. Pausa o vídeo, que eu vou sair do vídeo daqui a já. Tô de volta para te explicar um pouco sobre essa primeira parte do quadro, que é um conceito básico, que é o mundo bipolar. A Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, ela se inicia com o aumento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética, basicamente porque os dois eram de sistemas econômicos, políticos e sociais opostos. Até então opostos, sempre bom dizer, o capitalismo e o socialismo. Até então opostos porque não tem nada, nem em nenhum lugar do mundo que explique que o capitalismo não pode conviver com o socialismo no planeta Terra, tá? A Guerra Fria ter existido não significa que eles são dois sistemas que são impossíveis de conviver juntos. Nunca falamos sobre isso. Só que essa Guerra Fria ela foi marcada por uma grande divisão, a divisão entre o mundo ocidental e o oriental. Só que não é só geograficamente oriental e ocidental com relação ao mundo, é com relação à Europa. A Europa oriental, marcada pela presença da União Soviética, foi considerado o mundo, o polo socialista. Já o lado ocidental, da Europa Ocidental, mas especialmente os Estados Unidos, o país que junto com a União Soviética, na verdade mais do que a União Soviética, saiu bastante fortalecido da Segunda Guerra Mundial, porque a União Soviética saiu bastante destruída depois da guerra, por causa dos conflitos dentro de seu território, das perdas humanas e materiais. Os Estados Unidos teve muito pouco disso, tanto que na guerra nunca houve uma sequer batalha dentro do território americano. Isso já faz com que os Estados Unidos tenha sido sim o país que após a Segunda Guerra Mundial saiu mais fortalecido. E esses dois países já estavam preocupados com as suas relações logo no fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso que logo após, lá por volta de 1947, começa um dos marcos iniciais da Guerra Fria, tem a ver com as novas posturas dos Estados Unidos com relação ao antigo aliado da guerra, que era a União Soviética. E uma das preocupações do então presidente Harry Truman em criar a famosa doutrina Truman, para tu que está sequelando, esse D aqui é de doutrina, tá? A doutrina Truman eram as diretrizes, os caminhos, as posturas que os Estados Unidos iriam seguir nas relações internacionais para tentar conter o avanço socialista, especialmente aonde, meu amigo, minha amiga? Na Europa Ocidental, que está destruída por causa da Segunda Guerra Mundial. E para isso, e por causa disso, os Estados Unidos consideravam essa região suscetível para o avanço das ideias socialistas. Pensando nisso, Truman pensou em criar esforços para barrar a expansão dos socialistas. Só que, em resposta, lá na União Soviética, surge a doutrina Zhdanov. Zhdanov, vou até falar pertinho aqui, Zhdanov. É assim que se fala, eu vi no Google Tradutor. Essa doutrina Zhdanov é uma resposta à doutrina Truman. Enquanto o presidente Truman acredita que o socialismo está se expandindo, isso é uma ameaça para o capitalismo e para a democracia mundial, os soviéticos acreditam a mesma coisa sobre os Estados Unidos. Essa doutrina reconhece que há uma divisão irreconciliável entre dois lados do mundo. O antidemocrático imperialista, representado pelos Estados Unidos, e o democrático e anti-imperialista, representado pela União Soviética. Marca aqui nos comentários se tu já ouviu alguém falar sobre isso aqui.
Isso aqui é conteúdo de ouro para você. Aproveita e dá um like para dar aquela moral. Agora, o capitalismo ele continua respondendo com um plano econômico de ajuda à Europa Ocidental com bilhões e bilhões de dólares. Os socialistas respondem da mesma maneira na sua área de influência. Militarmente, os capitalistas criam a OTAN, a Organização Tratado Atlântico Norte, que existe até hoje como uma aliança militar liderada pelo ex. Pelo ex quem? Namorado? Não, os Estados Unidos. Isso aqui existe até hoje. E o Pacto de Varsóvia foi a resposta soviética à criação da OTAN. Então foi uma aliança militar entre os países ali que estão sob a asa da União Soviética. Esse panorama aqui do mundo bipolar já te ajuda a entender e compreender o surgimento de instituições e de intenções nas políticas externas. Eles querem barrar o socialismo, enchem de dinheiro a Europa. Eles querem barrar o capitalismo, enchem de dinheiro mais ou menos, que aqui foi mais fraquinho, enchem de dinheiro o leste europeu. Agora se liga nesse terceiro quadro aqui, nesse segundo quadro que tu vai resolver parte da tua vida também. Agora uma outra parte interessante para você compreender como que a Guerra Fria não teve conflito direto entre esses dois polos que eu acabei de explicar, mas sim vários conflitos indiretos. Entre 1945 e 1991, o mundo presenciou diversas guerras, diversos conflitos, uns menores, alguns breves, outros mais longevos, igual a gente consegue reparar hoje. Gente, desde que você está vivo, desde que você está viva, quantas guerras que você já ouviu falar na TV ou na internet? E que não é guerra mundial. Não precisa ser guerra mundial para ser guerra. E aí, quantas tu já ouviu? Entende? Então, a realidade de hoje, o contexto histórico de hoje, de muitos conflitos, determinados interesses, são coisas que já aconteciam nessa época. E alguns desses conflitos aqui, eles são chamados de guerras por procuração. Por quê? Porque esses territórios, Coreia, Vietnã, Cuba, no caso da crise dos mísseis, e o Afeganistão, eles são territórios que não são nem União Soviética nem Estados Unidos, mas aconteceram nesses locais conflitos, guerras que representavam, na verdade, os interesses dessas grandes potências, pelo menos das ideologias representadas pelas grandes potências. Por exemplo, a Guerra da Coreia, a gente tem a origem da divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que foi uma criação do fim da Segunda Guerra Mundial e uma consequência de um tratado de trégua que não é paz, é uma trégua na guerra entre o Sul e o Norte. O Norte influenciado pelos comunistas e o Sul pelos capitalistas, diretamente influenciados. Essa guerra nos anos 50 foi muito marcante, como uma guerra de procuração. A gente tem a crise dos mísseis nos anos 60, que mostra também essa polarização, a tensão quando os soviéticos instalaram em Cuba mísseis nucleares, enquanto os Estados Unidos tinham na Turquia, sua aliada perto da União Soviética, mísseis também apontados para onde? Para Bangu? Não, para a União Soviética. E os mísseis de Cuba, da União Soviética, tinham a capacidade de chegar aonde? Pindamonhangaba? Não, Estados Unidos. Então, essa tensão foi um grande momento onde o mundo todo, jornais, revistas, falava agora o mundo vai acabar. Já era, deu ruim. Só que isso foi resolvido com base num diálogo. Apesar dos pesares, foi resolvido com base no diálogo. O que mostra como que a Guerra Fria ela não teve a capacidade de ter um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Porque ia dar ruim. Os dois têm capacidade de armamentistas de destruir o planeta com as suas ogivas nucleares. Então eles não eram burros. Eles se ameaçavam, mas não entravam em guerra. Eles entravam em guerra no território dos outros, como por exemplo o Vietnã, que desde a década de 40 está em guerra lá contra os franceses, depois na década de 50, 60 e terminando em 1975 com a queda de Saigon. Essa é a Guerra do Vietnã, dividindo o sul influenciado pelos Estados Unidos e o norte influenciado pelos socialistas da União Soviética e também da China. A gente tem também nos anos 70 e anos 90 a invasão que os soviéticos fizeram no Afeganistão, onde os Estados Unidos acabou entrando em resgate dos afegãos como se fossem os defensores dessa invasão estrangeira. E a gente conhece um pouco sobre a história do Afeganistão em relação com os Estados Unidos. A gente consegue entender um pouco
quais são os efeitos do passado da Guerra Fria no mundo presente. E um último exemplo dessa aula, para você entender um pouco sobre essa polarização e como que ela ultrapassou os campos de batalha, está justamente na percepção de que a Guerra Fria estava dentro de algumas coisas que a gente presenciou. O principal aqui que eu sempre gosto de falar é sobre filmes. Quantos filmes onde a temática era um vilão russo ou soviético e um herói americano? Quantos filmes você já ouviu falar sobre isso? Especialmente na própria época da Guerra Fria, as produções cinematográficas, os filmes de Hollywood, eles marcavam muito essa temática, esse enredo, onde os Estados Unidos ou algum soldado americano era um grande herói, às vezes anônimo, dentro de territórios, muitas vezes controlados pelos inimigos soviéticos, para salvar aquela população ou o mundo dos perigos dos soviéticos. Eu falo mais sobre os filmes americanos porque, gente, a gente está no Brasil, né? Quantos filmes soviéticos você já assistiu? Mesmo eu sendo professor de história, o acesso a esses filmes é muito raro. E a leitura em russo é muito limitada para gente que fala no máximo um inglês ou um francês. Então, é muito mais fácil para nós abordarmos esse assunto olhando apenas para o lado da produção de filmes dos Estados Unidos que apontam essa realidade. Mas pode ter certeza, os soviéticos também faziam filmes onde a temática tinha outras figuras, outros países como vilões num cenário. Essa cultura do cinema, ela chegou muito forte na gente. Só que a propaganda da Guerra Fria, especialmente nós, área de influência dos Estados Unidos, chegava com muita força nos jornais. Especialmente porque na época da Guerra Fria, aqui no Brasil, era uma ditadura militar apoiada pelo aquele mesmo do início da aula, os Estados Unidos. Esse apoio fazia com que o que era falado dentro deste território era aquilo que o governo queria. E o que o governo queria era semelhante ao que os Estados Unidos gostaria que nós, população, ficássemos sabendo sobre a Guerra Fria. Quem nunca ouviu falar aquela história de comunista come criancinha? Esse tipo de história acabou ganhando muita força. Tanto que ainda hoje, gente, 2025... ainda tem a polarização de pessoas falando esses comunistas. Sim. E tem outra parada que é muito maneira. Perceber como que os Jogos Olímpicos, nessa época da Guerra Fria, representaram a polarização. Os caras, eles levaram essa disputa, que também era disputa armamentista, tá? Só que levaram essa disputa para os campos dos esportes, onde os atletas dessas potências tinham que mostrar serem muito melhores do que a potência rival. Quem já ouviu falar de Nadia Comaneci? Que ela não era russa, né? Mas seu país era a área de influência soviética. Só que, por fim, para a gente fechar essa aula, um grande exemplo da polarização e também mais um exemplo de como que a Guerra Fria influencia ainda hoje é justamente a corrida espacial. Primeiro com o primeiro satélite a ser enviado para o espaço, o primeiro ser vivo a ser enviado para o espaço, o primeiro ser humano a ser enviado para o espaço, o primeiro ser humano a pisar na Lua. E a partir disso, o céu literalmente foi o limite. Porque quando a gente fala da corrida espacial, a gente também está falando que esses dois países, Estados Unidos e União Soviética, desses sistemas aqui, eles estão disputando também a importância no cenário mundial com relação ao desenvolvimento de tecnologia, com o desenvolvimento de armamentos. E isso que eles fizeram acabaram gerando ideias que eu vou te contar hoje. Vi esses dias. Os chineses estão querendo fazer uma usina de energia solar no espaço. Sim, placas de energia solar que vão estar no espaço, onde não fica à noite nunca, é sempre direto no Sol. E a energia seria transmitida do espaço para a Terra através de ondas de rádio superpotentes. Muito doido. Pesquisa sobre essa reportagem que pode ser útil para alguma redação que você venha fazer, ou na escola, um preparatório, até mesmo numa prova mesmo. Então, essa última parte aqui, ela já te dá um panorama muito maneiro, somado com as outras duas, de como que a Guerra Fria influenciou o mundo. Agora, deixa aqui qual outra coisa que você acha que a Guerra Fria influenciou no mundo atualmente e escreve aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve porque você já curtiu lá no início do vídeo que eu sei, agora só faltou se inscrever.